Quem que é o Henrique? Quem é o Henrique? O Henrique é um professor, um adulto que pensa que é jovem. Jovem adolescente ou jovem? Às vezes ele pensa que ele é criança, às vezes ele pensa que ele é um adolescente. E em alguns momentos ele pensa que ele é adulto. Em alguns momentos ele pensa até que ele é velho. Que tipo de momento seria? Que ele pensa que ele é adulto. Que ele é adulto? Nos momentos das preocupações, né? Nos momentos do trabalho. Nos momentos que eu estou com alunos, né? Quando os alunos me fazem perguntas que eu fazia para os meus professores, que eu fazia para os meus tios, para os meus pais, nesse momento eu sinto que a idade chegou. Tá. E é a crise mesmo ou você tá... Não é uma crise não. Eu já cheguei a ter crise. Assim, de eu não quero crescer, né? Uma crise do Peter Pan, né? Eu já cheguei a ter essa crise. Mas agora não é uma crise não, são apenas momentos mesmo. Às vezes eu tenho alguns momentos que eu não quero crescer, mas em compensação tem outros momentos também que eu falo, isso já passou, tem muita coisa que não tem graça mais pra mim. Minha maior dificuldade é de agradar os outros, né? A minha maior dificuldade é de manter uma moral com os outros. Mas como eu não me importo com isso, então essa dificuldade não é nenhum problema pra mim. É tipo dane-se? Tipo dane-se. Tipo isso, né? Porque eu sei que muitas pessoas olham pra mim com olhares, com olhares de crítica e com olhares até de julgamento. Todos os lugares que eu estou, principalmente na família, na igreja, né? E em alguns momentos também no trabalho. Mas eu não me importo com isso. Porque eu sei que a maturidade é uma coisa que a gente alcança, parece que é óbvio, mas é do lado de dentro. Entendeu? Não é uma roupa, uma linguagem, não é o meu hobby, não é isso que diz se eu sou maduro ou se eu não sou. Entendeu? Eu acho que é uma coisa interna. Você amadureceu? Caiu? Ou onde você tá? Não, com certeza eu amadureci. Mas agora dizer que eu sou uma pessoa madura, não. Eu amadureci em relação ao que eu era antes. Com certeza. Agora, que eu sou uma pessoa madura, ninguém é. Ninguém na minha faixa etária é. Que talvez eu possa estar ofendendo algumas pessoas mais velhas. Mas assim, na minha faixa etária ninguém é maduro. Todo mundo tem os momentos de crise, tem os medos. Todo mundo tem o medo de crescer, de enfrentar os problemas. Todo mundo se apega a alguma pessoa no momento de crise. Um irmão mais velho, um pastor da igreja, um colega de trabalho, a mãe, né? Quantas pessoas casadas na hora do aperto não correm atrás da mãe, né? E eu tenho algumas pessoas que eu corro atrás também nos meus momentos de medo, assim, né? E Deus é uma delas, principal. Dentro do que você já viveu, o que te deixa mais... do que você já viu, o que foi melhor pra você de tudo? O que foi melhor pra mim de tudo, do que eu já vivi? Do que você já viveu. Nossa, eu já vivi tantas coisas. Mas assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Dínamos, mas eu não quero falar de cara assim. Mas de tudo que eu já vivi, olha, eu já vivi coisas demais, porque afinal de contas eu tenho quase 3 décadas de idade. Mas a minha infância foi muito boa, foi ótima a minha infância, não tem nada para reclamar da minha infância. A minha adolescência, eu me arrependo de algumas coisas que eu não fiz. Mas se o tempo voltasse eu não faria essas coisas também, porque hoje eu sei que não valeriam a pena. E na minha fase adulta eu não tenho nada
vida de arrependimento, minha fase adulta, eu acho que é o momento que eu mais aproveito, sabe? Dos 20 anos pra cá, eu acho que é o momento, foi o melhor momento pra mim, foi o momento que eu mais aproveitei. E de coisas que eu participei, de grupos que eu participei, de trabalhos que eu fiz, de amigos que eu tive, com certeza o grande impacto na minha vida, o grande acontecimento da minha vida foi o Dínamos, né? É no Dínamos onde eu fiz as minhas maiores amizades, né? Amizades que são reais até hoje, né? Então, o grande acontecimento da minha vida, eu acho que foi o Dínamos, foi o que me formou também, né? Foi o que ajudou no meu amadurecimento, na minha formação como líder, como pessoa, como cristão, etc. A gente fica falando de Dínamos e tal, e pra gente o Dínamos não acabou, né? Não acabou, isso é um pouco difícil de... Não é que não acabou. Porque às vezes, quem não é do Dínamos, ouve a gente falando que o Dínamos não acabou, eles têm uma sensação assim de que a gente não quer aceitar que o Dínamos acabou. Por quê? Porque eles não entendem, e provavelmente ninguém nunca vai entender, que o Dínamos não era um grupo de dança. Né? Então quem pensa que o Dínamos é um grupo de dança, vai ouvir a gente falando que o Dínamos não acabou, ele vai falar, não acabou nos seus corações, mas não é isso. Quando a gente fala que o Dínamos não acabou, não é que ele não acabou no nosso coração, ele não acabou realmente, né? Porque nós continuamos, a ideologia do Dínamos, o objetivo principal do Dínamos, que só nós que somos do Dínamos sabemos, que era um objetivo ideológico, a gente ainda continua com esse trabalho ideológico, né? Esse trabalho de revolução do entendimento, né? Esse trabalho de revolução do entendimento, a gente continua com esse trabalho, por onde quer que a gente vá, né? Como que você vê, a gente não acabou, mas como que você se sente? Como que você se sentiu no processo de, tirando um pedaço da dança que nós tivemos, a gente teve junto, acabou assim a dança, e o que você sentiu órfão? Como você sentiu? Eu acho que não senti não, porque foi processual também, né? Não foi nada assim, paramos, né? O primeiro delay parou, foi um pouco traumático a parada dele, mas a sua parada não foi traumática, você avisou com antecedência, depois prorrogou, acho que uns 6 meses você prorrogou, e depois eu, a Jo e o Dudu, a gente planejou o final, no início do ano a gente estava preparando uma coreografia para o final do ano, e a gente já tinha consciência desde o início do ano que aquele seria o nosso último trabalho. Então não foi nada traumático, foi uma coisa assim que a gente já tinha consciência que tinha acabado esse período, né? E depois eu tive vários momentos de saudade, né? Mas também não é nada assim, nenhum sofrimento, uma coisa, ai, acabou, nada disso não. Tem uma frase, duas frases, na verdade 3, né? Vou aumentando. Mas não é frase, é uma frase completa que diz assim, eu sou o Dínamos, né? Que é uma coisa que deu muito bafafá. O que é isso? O que você expressa como eu sou o Dínamos? O que é o Dínamos? Sabe quando a Bíblia diz que você é a igreja? Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que eu sou o Dínamos, sabe? Porque o Dínamos não era um grupo de dança, não era um grupo de crescimento, não era uma célula, não era dança, não era evangelismo, não era teatro. Éramos nós, cada um de nós era o Dínamos. Então quando eu disse eu sou o Dínamos, eu quis dizer isso. Eu quis dizer assim, porque quando eu disse eu sou o Dínamos, de forma petulante e arrogante, quando eu disse isso porque eu tinha recebido uma afirmação antes. A afirmação que eu tinha recebido era, você tá, alguma coisa assim, eu não lembro as palavras certas, mas era, você está distante e você corre o risco de ser retirado do Dínamos, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu recebi essa afirmação, você vai ser retirado do Dínamos, eu falei, mas eu sou o Dínamos.
Ou seja, primeira coisa, em qualquer lugar que eu estivesse, eu continuaria sendo o Dínamos. Talvez eu não participaria do grupo, mas aquela ideologia, aquele sentimento revolucionário, né, continuaria em mim, entendeu? E outra é que eu era um dos fundadores do grupo, né? Então eu me sentia também um dos responsáveis pelo grupo, entendeu? E na época eu não era líder, né? Mas eu me sentia um líder em potencial já naquela época. Depois desses foram quantos anos? 8 que eu fiquei, foram 8. Acho que foi uns 12 anos no total. Foram Acho que você 12. entrou quando tinha uns 4 anos. Era mais ou menos assim. E depois teve mais um, então foi uns 12 ou 13. Assim. O que te dá mais orgulho de tudo isso? Fruto, e o principal fruto do Dínamos, eu acho, fomos nós mesmos, entendeu? Um dos meus maiores orgulhos, com toda a sinceridade do meu coração, é você. Com toda a sinceridade do meu coração, sabe? Porque eu tenho um filme na minha cabeça de quando você entrou no Dínamos e de quando você saiu. Quando você saiu do Dínamos, você era uma pessoa completamente diferente da pessoa que entrou no Dínamos, entendeu? E eu tenho certeza que o Dínamos foi, tipo, fundamental para essa sua transformação. Não foi a única coisa que te transformou. Porque nesse momento foi uma transição normal da sua adolescência para a fase adulta, você entrou na faculdade, etc. Mas eu acho que o Dínamos teve um papel fundamental nessa sua transformação, sabe? Então, para mim, o meu grande orgulho somos nós, né? Eu, você, a Jo e o Dudu. E você em especial por causa disso, porque hoje eu vejo seu papel de liderança em todos os lugares que você vai. Eu vejo que você tem um papel de liderança e esse foi um dos principais objetivos do Dínamos, né? Formar nós mesmos como líderes, né? Eu lembro quando eu planejava isso na minha cabeça, eu falava o seguinte, eu fazia o seguinte: primeiro eu entrei, né, na liderança do Dino naquela forma polêmica e revolucionária, né? E depois, quando a gente passou para aquela fase de revolução, aí eu falei, não, agora está no momento, eu não quero mais ser o líder sozinho, todos nós vamos ser líderes. E era uma coisa improvável, mas que funcionou perfeitamente. Né? Então, o meu principal orgulho é o fruto principal do Dínamos, e o fruto principal do Dínamos acho que fomos nós mesmos, além dos outros milhares. Dentro desse processo eu me sinto presenteado com isso, porque, como você disse, eu era muito estranho. Eu não disse isso, eu estou dizendo, eu era muito estranho, mas eu era mais distante. Tal, meu grande, arrependimento, apesar de que, tipo assim, eu não me vejo como um culpado, mas eu me vejo assim, dá uma dor, sabe? Dá um sentimento assim de, muito ruim. Mas por quê? Esse é a pior coisa que aconteceu na história do Dínamos pra mim. Por quê? Como que foi? A gente tava falando de confiança. É verdade, isso mesmo. A gente tava falando de confiança e eu tava te criticando demais. Fortemente, como sempre, eu tava te criticando muito porque você não confiava, né? E aí, naquela discussão, e o Dudu ajudou na discussão e a Jo também, a gente discutindo, não, você tem que confiar, você vai e cai. E no meio da discussão eu não te vi, você caiu. Aí sim, foi muito, nossa, foi muito ruim mesmo. Disso. Do que você tem visto desse mundo, qual que é a principal dificuldade do mundo hoje, né? Que você vê? A principal dificuldade do mundo é obedecer às autoridades, obedecer à própria natureza, obedecer a Deus, né? A maior dificuldade do mundo é essa, né? Porque a maior parte das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a maior parte das pessoas querem obedecer a Deus, mas não conseguem, porque as leis de Deus são duras, né?
Daí então esse movimento todo de crítica a pessoas que se opõem a aborto, homossexualismo, homossexualidade, mais que? Uso de drogas, né? Etc. Então, sexo antes do casamento, etc. Todas as coisas que são biblicamente biblicamente condenáveis, né? E que as pessoas fazem, elas gostariam de não fazer, mas é difícil obedecer, porque, como eu disse, as leis são rígidas, são difíceis de serem obedecidas, entendeu? E eu acho que isso causa um caos, causa uma confusão no mundo, e não só a obediência à palavra de Deus, mas a obediência às leis também, em geral, dos próprios homens, e às leis da natureza também, né? Todo mundo quer viver pela própria mente, pela própria vontade, e aí é o caos. Dentro desse caos, como que foi fazer geografia? Dentro desse caos, como foi fazer geografia? Bom, a geografia já é um caos. Em si, a geografia já é um caos. É difícil compreender a geografia, né? Tem gente que fala que a geografia é a síntese de todas as ciências. Não é. Não concordo. Não é a síntese de todas as ciências. A geografia é uma ciência autônoma.